Durante o pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, a deputada Bia Kicis relatou como foram os esforços de parlamentares brasileiros no exterior, em especial na Organização dos Estados Americanos, para denunciar os abusos de autoridade e violações de direitos humanos perpetrados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A deputada lembrou que vários parlamentares foram aos Estados Unidos porque havia uma audiência pública marcada para denunciar os atos do ministro. Essa audiência pública, no entanto, foi adiada sem nova data. Bia Kicis rebateu uma matéria da velha imprensa que dizia que os deputados da oposição a Lula tinham sofrido uma derrota na OEA e mostrou que a própria matéria indicou quem, de forma completamente antidemocrática, impediu a reunião. Bia Kicis disse: essa matéria era tão nojenta que ela disse o seguinte, que as ONGs de esquerda que vão participar da audiência pediram à comissão que não desse palco para a gente, porque nós éramos pessoas que violavam os direitos humanos, que nós éramos antidemocráticos e que eles não queriam estar na mesma audiência com a gente. A deputada lembrou que são os deputados da oposição a Lula que estão apresentando as denúncias e comprovando as violações de direitos humanos e apontou: essas pessoas, elas não toleram sequer conversar e se dizem democráticas. Pois bem, o Globo aplaudiu. A deputada lamentou a atitude da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dizendo: eles tinham que ter feito essa audiência, cancelaram. Isso foi, no mínimo, uma descortesia com o parlamento brasileiro que concedeu missão oficial. Foi uma grande descortesia e, aliás, até uma grande covardia, para dizer a verdade, porque estão ouvindo um lado e desprezando o outro. Bia Kicis relatou que ela e o deputado Marcel Van Hatten se encontraram com a embaixadora do Brasil em Washington e registraram seu repúdio, e também que a CIDH marcou uma reunião a portas fechadas para ouvir os deputados. A deputada explicou que os parlamentares também se encontraram com a Aliança pelas Liberdades e disse: foi muito importante a gente estar com eles porque eles são a ADF, a instituição que denunciou os atos do Supremo Tribunal Federal. As reuniões foram muito importantes e nós temos, então, grandes parceiros que irão continuar trabalhando pela liberdade do Brasil, ainda que fora do Brasil. Bia Kicis contou ainda que 4 deputados americanos enviaram um ofício à CIDH reiterando manifestação anterior que foi ignorada. A deputada disse que o ofício, endereçado à presidente da CIDH e ao relator especial para a liberdade de expressão, tratava da censura imposta por Moraes ao X. Ela lembrou que a velha imprensa brasileira, alinhada à ditadura, teve acesso ao documento e reportaram: os parlamentares relatam no documento que já haviam feito um pedido de resposta à Comissão Americana de Direitos Humanos desde maio deste ano sobre ações de Moraes. No entanto, foram ignorados. Bia Kicis disse: olha só, gente, a comissão ignorou os parlamentares americanos da Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos. A deputada prosseguiu: pois bem, os deputados afirmam que o bloqueio à plataforma representou uma clara violação à liberdade de expressão e o documento ressalta que a organização recebe fundos dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão e alerta que, sem ação concreta, o futuro desses recursos pode ser revisado. Os congressistas deixaram claro que pretendem intensificar a supervisão do uso desses recursos em caso de falta de resposta concreta. Bia Kicis lembrou que os deputados em questão já denunciaram as ações do ministro Alexandre de Moraes ao Congresso americano, se encontraram com parlamentares brasileiros perseguidos pela ditadura e ainda propuseram um projeto de lei para impedir a entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras que promovam censura contra cidadãos americanos. A deputada disse: a partir do próximo ano, os republicanos terão o controle do Congresso americano, vão liderar o Senado e a Câmara. Além disso, terão ainda Donald Trump no comando do país e o senador Marco Rubio, que já falou sobre Moraes à frente da diplomacia americana.
Então, gente, isso tudo é fantástico. Nós estamos já antevendo novos ventos, uma nova era para o Brasil também. Bia Kicis explicou, porque tudo que aconteceu aqui, que vem acontecendo há muito tempo, acontece porque tem muita autoridade com costas quentes lá nos Estados Unidos, inclusive com a CIA. Agora, meus amigos, tudo isso há de mudar. A deputada disse: a coisa está feia, a coisa está podre, mas não há mal que sempre dure. Então aguardem que esses ventos que estão mudando lá nos Estados Unidos vão soprar para o nosso lado também. A deputada relatou que na audiência fechada na CIDH, o deputado Marcel Van Hatten denunciou a perseguição que vem sofrendo e a atuação de um delegado que aparentemente participou de uma falsificação que levou à prisão ilegal do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Ela disse: o Marcel denunciou isso e a violação da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar. O senador Girão falou da censura a livros, que o ministro Flávio Dino mandou retirar livros e remover partes de livros jurídicos que ele entende que são preconceituosos. Então, o Brasil, tendo casos de violação à imunidade parlamentar e de censura de livros, essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos precisa atuar. Ou então vai ter o seu rico dinheirinho, porque os Estados Unidos bancam 50% de tudo que eles recebem, vai ver o seu rico dinheirinho voando pela janela. É isso que eles vão ver. Bia Kicis disse que tomem as providências necessárias, que inquiram, que investiguem o que está acontecendo no Brasil e mandem depois para o Tribunal Penal Internacional. Esse tribunal tem jurisdição sobre o Brasil, sobre as autoridades, sobre os ministros. Pode condenar, pode mandar prender e tudo mais. Esse papinho de que não vai ter anistia, isso foi tão terrível que a gente viu jornalista dizendo, afirmando que ministros do Supremo ligaram para líderes da Câmara para dizer, deve ter ligado já para o Senado também, já preventivamente, para dizer o seguinte: não é para ter discussão sobre anistia. Agora, eu como parlamentar eleita, com quase 215 mil votos, tá? Com mais de 14% dos votos aqui do meu estado, do Distrito Federal, eu pergunto, quem votou em ministro supremo para decidir o que pode ou não ser discutido no Congresso Nacional? Gente, não dá, a gente não pode se submeter e se curvar a esse tipo de interferência no poder legislativo. Nós precisamos de parlamentares corajosos, firmes e que defendam as prerrogativas do parlamento. Eu falei isso, inclusive em entrevista, dizendo que nós só vamos apoiar quem defender a anistia e as prerrogativas. Aí tem jornalista que diz, não, o que a deputada Bia Kicis está falando não vai ter o apoio nem dos colegas dela de partido, que eles acham que vai ser difícil agora exigir esse apoio à anistia e às prerrogativas, né, para apoiar o candidato, que hoje é o único que tem, é o único candidato que tem, na verdade, que é o Hugo Mota. Pois eu digo o seguinte, para ter o meu apoio, tem que se comprometer com essas pautas sim, porque eu não tenho por que apoiar alguém, né, que se curve a ministros do Supremo, que venham querer interferir dentro do parlamento. Então eu, para apoiar qualquer candidato, tá, a gente precisa, né, eu vou continuar falando com meus colegas e buscando, tá, pessoas que estejam firmes nessa decisão de somente apoiar aquele que se comprometer com a anistia e também com as defesa das prerrogativas dos parlamentares. Vamos lá. Na quinta-feira, dia 14, eu e o deputado Marcel tivemos uma agenda com representantes do Brasil na OEA, o embaixador Benoni Belli, e depois uma reunião com a embaixadora do Brasil em Boston, Maria Luísa Ribeiro Viotti.
Nós vamos conversar com eles para falar a respeito da situação que a gente vive hoje no Brasil, e especialmente da audiência pública que nós tínhamos marcado para o dia 13, que teria sido a quarta-feira em Washington, com a Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA. Essa audiência, depois de marcada, confirmada, depois da gente ter apresentado testemunhos, quem iria depor nessa audiência, ela foi cancelada. E segundo uma matéria do Globo, essa matéria era assim, gente: deputados bolsonaristas têm derrota na OEA, da Comissão de Direitos Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos, porque obrigada Marcela Dourado, dizendo que votou em mim, tem orgulho do voto, muito obrigada. Essa matéria, ela é tão nojenta que ela diz o seguinte, que as ONGs de esquerda que iam participar da audiência pediram à comissão que não desse palco pra gente, porque nós éramos pessoas que violávamos os direitos humanos, tá? Que nós éramos antidemocráticos e que eles não queriam estar na mesma audiência com a gente. Então eu pergunto, quem é antidemocrático? Quem viola os direitos humanos? Quem? Quem denuncia as atrocidades que estão sendo feitas contra inocentes que estão pagando, inclusive com a própria vida, como no caso do Clesão, não é? Ou quem se recusa a ficar numa audiência em que seriam ouvidos ambos os lados. Nós que fazemos parte, né, de quem denunciou, e eles queriam defender, dizer que o Xandão, é o salvador da democracia, que o Lula foi eleito democraticamente para salvar a democracia no Brasil, que a nossa liberdade, que a nossa democracia está de vento em polpa, que a nossa democracia é maravilhosa, que os ministros supremos estão salvando a democracia todos os dias. Essas pessoas, elas não toleram sequer conversar e se dizem democráticas. Pois bem, o Globo aplaudiu pela matéria, pela manchete da matéria, eles aplaudiram o que a Comissão Internacional de Direitos Humanos fez, de cancelar essa audiência. E ainda soubemos que o governo brasileiro também mandou um e-mail para eles convidando o Pedro Vaca ao vir ao Brasil no primeiro trimestre do ano que vem para viver em loco, aqui em solo brasileiro, como é maravilhosa a situação política no Brasil, como o Supremo está agindo direitinho dentro das 4 linhas, seguindo aí direitinho a Constituição. Pois bem, eles podem vir aqui, mas fazer essa audiência não iria interferir nessa vinda aqui. Eles tinham que ter feito essa audiência, então cancelaram, tá? Isso foi no mínimo uma descortesia com o parlamento brasileiro, que concedeu missão oficial, tá? Foi uma grande descortesia e, aliás, até, né, uma grande covardia, para dizer a verdade, porque eles estão ouvindo um lado e desprezando o outro. Pois bem, nós tivemos com o embaixador na OEA e a embaixadora do Brasil em Washington para colocar, eu e o deputado Marcel Van Hatten, colocar essa nossa manifestação, né, registrar o nosso repúdio ao que foi feito, tá? E aí, o que aconteceu? Na verdade, a comissão acabou marcando uma outra reunião na sexta-feira de manhã. Daqui a pouco eu chego lá e falo sobre isso. Vamos lá. Nós estivemos também com o pessoal da instituição ADF, tá? Que é uma aliança pela liberdade, né? De luta pela liberdade. Estivemos com eles, foi muito importante a gente estar com eles, porque eles são, a ADF é a instituição que denunciou os atos do Supremo Tribunal Federal, tá? Fizemos reunião com eles, essas reuniões foram muito importantes. E nós temos, então, grandes parceiros que irão continuar trabalhando pela liberdade do Brasil, né? Ainda que fora do Brasil,
mas vamos continuar trabalhando junto à nova administração americana a favor da nossa liberdade, ok? Bom, para vocês terem uma ideia, 4 deputados republicanos nos Estados Unidos, tá, que são da enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aquela mesma que cancelou a nossa audiência, para expressar a sua insatisfação com a falta de resposta do órgão às ações do ministro Alexandre de Moraes contra a rede social X do Elon Musk. Os deputados Chris Smith, Maria Elvira Salazar, Darrell Issa e Carlos Gimenez afirmam no documento endereçado ao presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Roberta Clark, e ao relator especial de liberdade de expressão da comissão, Pedro José Vaca, que as restrições impostas por Moraes contra o X, incluindo o bloqueio no final de agosto, impactaram milhões de brasileiros e até mesmo norte-americanos residentes ou com negócio no Brasil. O ofício foi acessado pelas colunas de Paulo Capelli, do portal Metrópolis, e Jamil Chad, do UOL. Segundo as informações, os parlamentares relatam no documento que já haviam feito um pedido de resposta à Comissão Interamericana de Direitos Humanos desde maio deste ano sobre ações de Moraes. No entanto, foram ignorados. Olha só, gente, a comissão ignorou os parlamentares americanos da Comissão de Direitos Humanos nos Estados Unidos. Pois bem, os deputados afirmam que o bloqueio à plataforma representou uma clara violação à liberdade de expressão e o documento ressalta que a organização recebe fundos adicionais dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão e alerta que sem ação concreta o futuro desses espaços pode ser revisado. Os congressistas deixaram claro que pretendem intensificar a supervisão do uso desses recursos em caso de falta de resposta concreta. Chris Smith, Elvira Salazar e Issa são os republicanos que mais denunciam Moraes no Congresso americano. Smith já se encontrou com parlamentares brasileiros perseguidos por Moraes e Salazar e Issa são responsáveis por protocolar uma lei que ainda está em discussão na Câmara que impede a entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras que promovam censura contra cidadãos americanos, o que poderia culminar no cancelamento de visto do ministro do STF, descrito pelos parlamentares como um homem na vanguarda de um ataque à liberdade de expressão. A partir do próximo ano, os republicanos terão um controle no Congresso americano dos Estados, né? Liderado no Senado, que vão liderar o Senado e a Câmara. Além disso, terão ainda Donald Trump no comando do país e o senador Marco Rubio, que já falou sobre Moraes à frente da diplomacia americana. Então, gente, isso tudo é fantástico. Nós estamos assim já antevendo Hélio Belotto. Obrigada, um abraço para você, Hélio Belotto. Gente, já estamos antevendo novos ventos, uma nova era para o Brasil também. Porque tudo que aconteceu aqui, que vem acontecendo há muito tempo, acontece porque tem muita autoridade com costas quentes lá nos Estados Unidos, inclusive com a CIA. Agora, meus amigos, tudo isso há de mudar. Vamos ter paciência, vamos ter resiliência, sabedoria, esperar. Vamos continuar trabalhando, mas vamos esperar. Porque a coisa aqui tá feia, a coisa aqui tá podre, tá? Mas não há mal que sempre dure. Então, aguardem. Esses ventos que estão mudando lá nos Estados Unidos vão soprar para o nosso lado também. Com muito trabalho da nossa parte, resiliência. Sandra Hartz, obrigada. Podem ter certeza que vai mudar, tá bom? Bom, aí na sexta-feira nós tivemos então essa audiência à distância, né, com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu, o deputado Marcel Van Hatten, eu participei virtualmente, porque eu já estava no Brasil, o senador Girão, o Rúlio da ADF, né, e com os comissários da Comissão de Direitos Humanos.
O deputado Marcel mais uma vez fez a denúncia de que ele está sendo perseguido e está sendo investigado no Supremo por uma denúncia que ele fez da tribuna, tá? Quer dizer, o Supremo passando por cima da sua imunidade parlamentar, além da liberdade de expressão, aí já tem uma coisa muito mais séria, que é imunidade parlamentar absoluta, tá? Ele denunciou um delegado que, pelo visto, ao que tudo indica, participou de uma fraude na imigração dos Estados Unidos, tá? Então tem gente lá nos Estados Unidos implicada nisso e a coisa vai ser investigada pela administração Trump, tenham certeza disso, porque teve um crime possivelmente cometido por servidores brasileiros e servidores americanos, tá? Para forjar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos quando ele estava aqui no Brasil, e por conta dessa brincadeira, tá? Ele ficou 6 meses preso e ainda hoje está com tornozeleira eletrônica, impedido de usar as redes sociais, cheio de restrições. Um cara que não cometeu nenhum crime, tá certo? Então, gente, o Marcel denunciou isso, a violação também à imunidade de expressão, imunidade parlamentar. O senador Girão falou da censura a livros que o ministro Dino mandou retirar livros e remover partes de livros jurídicos que ele entende que são preconceituosos. Olha só. Então o Brasil, né, tendo casos de violação à imunidade parlamentar e de censura de livro. Gente, a gente pensou que a gente tivesse livre desse tipo de coisa, né? Mas não, isso acontecendo e acontecendo aqui agora no Brasil. Essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos precisa atuar. Ou então vai ver o seu rico dinheirinho, porque os Estados Unidos bancam 50% de tudo que eles recebem. Vai ver o seu rico dinheirinho voando pela janela. É isso que eles vão ver, tá? Então, que tomem as providências necessárias. Que inquiram, né, que investiguem o que está acontecendo no Brasil e mandem depois para o Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, tem jurisdição sobre o Brasil, sobre as autoridades, sobre os ministros, pode condenar, pode mandar prender e tudo mais. Tá bom? É isso. Vamos lá. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e
presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org